Trabalho com propósito. Como encontrar? Como realizar? É possível se livrar de uma rotina sem sentido, uma rotina repetitiva, cansativa, que não faça nenhum sentido com o seu projeto de vida? Se você já fez alguma dessas perguntas, esse vídeo foi feito para você. Nele nós vamos falar sobre o que é propósito, o que é o trabalho propósito, como encontrar o trabalho propósito, por que é tão prejudicial ter um trabalho sem propósito, e eu ainda vou passar para você um exercício através de 4 passos para você começar a definir o seu propósito para encontrar o seu trabalho propósito. Vamos pro vídeo! Fala, gente linda! Meu nome é Professor Adailton Azevedo. Se você é novo aqui neste canal nós tratamos sobre desenvolvimento humano integrado, tratamos sobre consciência, aprendizagem e treinamento. Já se inscreva aqui no canal se você se interessar por esses temas. Se você já nos acompanha, seja bem-vindo mais uma vez, porque hoje nós vamos tratar sobre trabalho propósito. Eu sempre quis trazer esse tema aqui, já separei alguns pontos que nós vamos trabalhar aqui em relação ao nosso trabalho propósito no nosso vídeo de hoje. Então, hoje nós vamos discutir o que é propósito, vamos falar o propósito no trabalho, né? O que é um trabalho sem propósito, vamos tentar trazer aqui uma definição ou algumas características que vai efetivamente ajudar você a identificar esse elemento no seu dia a dia, né? Poxa, então realmente eu tenho um trabalho sem propósito, né? Por que encontrar o propósito no trabalho é tão importante? Vamos discutir sobre isso, sobre essa nova realidade do mercado de trabalho que exige isso de cada um de nós. E também eu vou trazer aqui um exercício prático que eu aprendi com uma grande professora chamada Vilma Bolsoni. 4 questionamentos, um exercício simples de 4 passos para você definir o seu propósito. O vídeo está bem completinho, eu espero que você goste, foi feito com muito carinho e já vamos começar logo aqui, ó. Vamos começar com o que é propósito, né? Vamos trazer isso daqui, ó, o que é propósito. Então, antes de mais nada, vamos falar do significado, né? O propósito é a intenção de fazer algo, né? É o desígnio, o projeto. Em outras palavras, é aquilo que buscamos alcançar na vida, nosso objetivo ou intenção. Então, o propósito está associado a uma dimensão de busca. Aqui eu estou trazendo um pouco da etimologia, né, do significado, não da etimologia, mas do significado no dicionário do propósito. Ele está associado justamente isso, a uma intenção, a um objetivo, a um elemento de fato de desejo, de intenção ali que você deseja alcançar. Mas eu gosto muito da palavra busca. O propósito ele está associado a uma busca central que todo ser humano tem. Então muitas vezes nós vivemos uma experiência de trabalho que esse trabalho ele existe, a razão dele, o motivo desse trabalho é exclusivamente para garantir a existência do indivíduo. Falamos sobre isso num vídeo que trouxemos aqui, como equilibrar vida pessoal e vida profissional, como equilibrar trabalho e vida pessoal, né? A gente tratou sobre isso nesse vídeo, eu estou colocando esse vídeo aqui, se você não assistiu esse vídeo, você tem que assistir esse vídeo, ele está bem completinho, a gente trata sobre isso. Um dos elementos que evidenciam justamente esse desequilíbrio é um trabalho que a razão de ser vou falar aqui na linguagem mesmo popular, a razão de ser desse trabalho é exclusivamente pagar a fatura do cartão. Então, eu já trabalhei assim, né? Então, não gostava do ambiente, não estava mais interessado naquilo que eu estava fazendo, mas o boleto vai vencer, eu tenho vencimentos a pagar. Então, o propósito, ele traz uma dimensão de busca, de intenção, algo efetivamente mais profundo, tá? Dentro da nossa compreensão, né? E aí a gente pega aqui, ó, e ainda fala o seguinte: esse propósito ele está associado ao quê? A felicidade, né? O
que é esse sentido? O que é essa intenção para a vida? Segundo Aristóteles, é a felicidade. A felicidade é o verdadeiro sentido e o propósito da vida. Então, trazendo aqui para Aristóteles, o propósito da vida, o sentido da vida é a felicidade. É um trabalho associado ao seu sentido de vida, ao seu propósito, é um trabalho que efetivamente te faz feliz, te traz essa realização, te traz essa felicidade. E aqui nós não estamos romantizando, tá? É engraçado isso, porque isso não quer dizer que você não vai ter contratempos, você não vai ter dissabores, você não vai ter situações negativas dentro da sua experiência profissional. Mas aquela vivência profissional contribui para a sua felicidade. E eu não estou falando apenas da questão material, do que efetivamente aquele trabalho te proporciona, né? Então, a felicidade é o verdadeiro sentido e o propósito da vida, para onde a vida humana ela deve ir. E aí, quando a gente fala de sentido de vida, eu me lembro na hora, ninguém melhor como Viktor Frankl, né? Que ele é um dos autores aí da logoterapia, a terceira escola da psicanálise, e ele foi assim, judeu, viveu anos ali no campo de concentração, e a partir dali ele começou a investigar nele mesmo e nos colegas que estavam ali presos naquela situação, talvez uma das mais brutais da história da humanidade, né? Pelo menos que se tem conhecimento, ele entendeu qual era o poder de ter um sentido na vida, né? Então, a vida oferece um sentido. Cabe a nós discernir o qual. Veja, o cara numa situação terrível, como a situação vivendo ali a opressão do Holocausto, a iminência da morte imediata, e ele justamente desenvolveu todo esse pensamento, e não só pensamento, mas toda essa escola da psicologia, que é a logoterapia. Então, a vida ela sempre oferece um sentido. Cabe a nós encontrar e descobrir qual é esse sentido. Então, o próprio propósito é encontrar o sentido da vida, que para Aristóteles está associado à felicidade. Beleza, agora vamos falar aqui um pouquinho. Professor, você está falando aí, mas ainda não entendi sobre essa questão do trabalho. Então, vamos pegar aqui o propósito no trabalho, né? Se a gente for pegar e associar essa dimensão do propósito, essa definição, que é essa intenção, esse objetivo mais profundo do que isso, essa busca ou sentido de vida, né? O que significa isso na dimensão do trabalho? O propósito no trabalho está diretamente associado ou ligado ao sentido de vida, ao legado. Aqui a missão e legado. Então, aqui, mais uma vez, a gente encontra essa palavra do Viktor Frankl. Aliás, se você não leu ainda o livro do Viktor Frankl, se não me engano é Encontrando o Sentido, Buscando o Sentido de Vida, eu vou deixar o link aqui embaixo. Foi um dos livros que eu li, assim, que para mim foi um livro realmente marcante, né? De ver todo o desenvolvimento dele, dessa escola da psicologia acontecendo, sendo ele o próprio laboratório. Eu vou deixar esse link aqui embaixo. Se você não leu esse livro, se tem interesse, então você clica aqui embaixo e aí você pode comprar, e eu super recomendo a leitura desse livro. Então, não estamos falando apenas de sobreviver, mas de fazer algo com um impacto que realmente gere uma transformação. E esse é o sentido do trabalho. E, de novo, isso não está essencialmente associado a uma dimensão de status do trabalho em si, tá? Então, por exemplo, aqui parte de um princípio, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso quando estiver falando da mitologia, é que a pessoa que vive o trabalho com sentido, com propósito, ela entende efetivamente que o seu trabalho deixa uma contribuição, né? Mais uma vez, nós falamos sobre isso no vídeo Equilibrando Vida Pessoal e Vida Profissional, onde eu falo sobre os níveis hierárquicos, a hierarquia das necessidades. Então, se eu tenho um trabalho somente associado à satisfação da minha existência, eu não satisfaço necessidades mais altas, mais refinadas, que são necessidades associadas ao crescimento e contribuição. Eu estou evoluindo e estou contribuindo. Isso daqui é um elemento associado ao trabalho propósito. O que significa o trabalho propósito? Para entender isso melhor, eu gosto de usar a mitologia, né? A mitologia ela aparece com
com um pensamento, uma filosofia que nos traz várias lições, independente se eu, de repente, trato aquilo como apenas um mito, uma história que foi contada, ou como um aspecto de fé. Eu vou tratar como mito. Uma vez eu estava até falando, eu vou pegar aqui a mitologia judaico-cristã, e aí um aluno meu disse, professor, você não disse que você é cristão? Eu disse, sou cristão. Ele disse, então, por que você está chamando de mitologia? Eu digo, estou chamando de mitologia porque necessariamente eu não preciso que você acredite, né, na minha religião. Você pode beber dessa sabedoria mesmo sem se converter à minha religião, porque eu faço isso com diversas outras, né? Então, sendo igualitário aqui, tratando todas as crenças que possam ter numa sala de aula de forma igual, eu chamo todas as religiões de mitologia. Então, uma definição de uma professora psicóloga também, Paula, que foi minha amiga de muitos anos, ela diz o seguinte, mitologia é a religião do outro. Então eu vou chamar sempre de mitologia aqui no canal, tá? Só por um aspecto técnico. Mas eu sou cristão. Eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo e acredito muito na sabedoria, na verdade ali revelada na palavra de Deus. Mas você não precisa acreditar nisso. O importante é aprender aqui nesse momento, que eu quero que você foque na sabedoria que está guardada ali. Então, pegando essa mitologia judaico-cristã, você tem dois momentos em que, no princípio, lá no Gênesis, é manifestada ao homem uma atividade, né? Então, um momento é um momento antes da queda. Então, antes da queda, logo, imediato, a criação do homem, aqui eu não vou lembrar o versículo, também não precisa, né? Depois você pode procurar lá, eu tenho certeza que é no capítulo 1 de Gênesis, Deus, ele diz para o homem o seguinte, crescei e multiplicai, submetei a terra inteira. Então, isso daqui é Deus dando uma ordem, dando uma missão. O homem tinha a missão de crescer e de governar a terra, tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto vem depois da queda. Então, depois da queda, que é depois do que a igreja chama do pecado original, né? A tradição judaica também chama assim. Então, depois da queda, depois do pecado original, Deus diz para o homem, terás que trabalhar e do suor do teu rosto é que colherás o pão. E diz, a terra lhe será contrária. Algo mais ou menos nessa linha. A terra lhe será contrária, você plantará e brotará espinhos. Então, aqui nós temos dois elementos, duas figuras, né, que eu posso dizer que são mitológicas, né, inclusive para a nossa sociedade ocidental, que é totalmente influenciada pela cultura judaico-cristã. Né? Então, nós temos dois símbolos, né, dois mitos que expressam justamente o trabalho e propósito de um homem conectado, compreendendo a sua essência, compreendendo quem é, recebendo de seu Criador a revelação de quem ele é, e esse homem, ele recebe uma missão, e por isso ele está realizando essa missão, trabalho com propósito. No outro caso, você tem um homem decaído, um homem fragmentado, um homem separado, um homem que está totalmente desintegrado dele, do Criador e da criação, e por isso ele tem no trabalho um castigo pelo seu pecado. E esse é veja, você pode abandonar toda a discussão religiosa que esteja nessa minha fala e focar justamente nisso, nesse mito, nesse símbolo, é o castigo. Porque muitas vezes eu já ouvi essa expressão entre os meus próprios familiares. Eu vou pro lerê. Eu vou pro lerê. Percebe isso? Então, trabalho como castigo, trabalho como algo penoso que eu preciso justamente para que eu possa tirar dali a minha existência, garantir a minha existência, totalmente dissociado. O trabalho pelo pão, do suor do teu rosto comerás o pão. Então, trabalho pelo pão, né? Então, aqui a gente olha a sabedoria que tem nesses dois fragmentos aqui que eu pensei da mitologia judaico-cristã, o que nos traz justamente o questionamento. O que é
um trabalho sem propósito? Um trabalho sem propósito é algo feito exclusivamente para a subsistência. Ah, professor, mas eu trabalho para minha subsistência. Há algum mal nisso? Não, não há. Pelo amor de Deus, não há. Muitos homens, mulheres, pessoas de bens vivem essa realidade. E está tudo certo. E são trabalhadores com a mesma dignidade, são trabalhadores que devem e merecem o mesmo respeito. Mas, com certeza, são pessoas menos realizadas. Você nota isso, você percebe isso, você entende isso. O trabalho, quando ele é feito com propósito, é diferente. Algo muda. Porque, primeiro, se a gente pegar o exemplo dessa mitologia que estou trazendo, aquele indivíduo, de alguma forma, aquela atividade profissional, aquele trabalho, de alguma forma está contribuindo com a integração dele. Ele entende que existe uma razão, um porquê muito maior do que simplesmente pagar boletos. E não estamos falando de subemprego, tá? Nós não estamos falando de subemprego. Isso é importante ser dito, tá? Então, você pode encontrar, por exemplo, pessoas vivendo o trabalho castigo muito bem, tá? Isso acontece muito, por sinal. Isso acontece muito no serviço público. Olha, servidores públicos. Todos os servidores públicos que eu já conheci, que são excepcionais servidores públicos, eles o são por vocação. Eles se sentem chamados, vocacionados a estar no serviço público, tá? Mas existem muitas outras pessoas que aderem ao serviço público pelo quê? A razão é a estabilidade. Então eu busco aquela carreira no serviço público ou qualquer outra por estabilidade. E caem, vivem bem, ganham os maiores salários do mercado, né? Se comparado no geral, em média, o servidor público ganha maiores salários, mas não tem realização, eles não são felizes, eles não estão felizes. Não estou dizendo que todos os servidores estão, estou dizendo esses que adotaram o serviço público exclusivamente por buscar estabilidade. E aí você já conhece, você com certeza deve conhecer os dois casos, um servidor público bem realizado e um servidor público que reclama de tudo, aí reclama do governo, reclama, tudo está sempre ruim, tudo está sempre ruim, o tempo todo. Aliás, isso não acontece só com servidores públicos, né? Eu estou pegando esse exemplo porque muita gente segue essa carreira em vista de uma estabilidade. Chega um momento que ele não está crescendo, ele não está satisfazendo as necessidades superiores lá da pirâmide de Maslow. Não tem mais crescimento, não tem mais evolução. E não tem mais o que fazer dali, senão estudar para um próximo concurso. Percebe isso? Então, não diz respeito apenas à questão de ter emprego ou subemprego. Quantos médicos você já viu que você encontrou, você diz, pô, esse cara realmente... Olha, uma profissão como médico, o cara trabalha com cura. Olha isso. Isso, antigamente, era associado às pessoas iluminadas próximas de Deus. Os curadores, né, os curandeiros, eram tidos como pessoas tocadas por um dom divino. Né? Eram os curandeiros e os professores. Né? Coitado dos professores. Coitado. Ai, meu Deus, quem dera, né? Então, mas veja, então é algo extremamente nobre essa prática, né? A contribuição deixada por um médico é algo incrível, né? É algo muito, muito especial, né? Mas mesmo assim, quantos médicos você encontrou que você entra no consultório do cara, o cara tá lá destruído, né? Muitas vezes pelo excesso de jornada, talvez, enfim, mas pode buscar lá no centro. Tá uma perda de propósito, né? Tá uma perda de propósito. Não, eu tenho que fazer plantão porque eu tenho que fazer plantão, eu tenho que ganhar meu dinheiro aqui. E o contrário também acontece. Você já pegou, eu faço esse teste sempre. Eu pego um Uber, né? Já faz anos que eu não tenho carro e eu ando de Uber. E eu encontro todo tipo de Uber. Aliás, eu tenho uma vontade de escrever. Primeiro eu vou fazer uma linha de vídeo, sabedoria do Uber. Porque o povo para ter sabedoria é motorista de Uber. Ai, meu Deus, às vezes eu faço uma pergunta e eu faço um comentário e aí eu fico ouvindo. Os caras falam de tudo, política, economia, religião. Os caras entendem de tudo, né? Motorista de Uber tem uns que são
maravilhosas. E tem pérolas muito boas que saem daquelas pessoas ali. Muito boas mesmo. Já encontrei de tudo. Então, só que quando eu entro no Uber, eu percebo. O cara tá ali, ele tá no Uber, mas ele tá ali, ele tem um propósito, ele tem uma razão de estar ali. Ao contrário do que tá ali, né? Porque não tem outra coisa e às vezes o cara não tem outra coisa mesmo, mas ele sabe que ele tá passando um tempo ali. É impressionante. É diferente o brilho, a forma como essa pessoa olha, como ela fala, tudo é diferente. E sempre eu pergunto, e aí, como é que tá a praça? Dificilmente esses que têm essa digamos assim, essa vibração, né, de que estão ali porque tem uma razão de ser, dificilmente esses vão dizer que está ruim. Agora, o contrário também acontece. Então, estar no trabalho com ou sem propósito não diz respeito ao status do trabalho, não diz respeito à formação acadêmica para você desempenhar esse trabalho, muito pelo contrário, não diz respeito a nada disso. Está associado a algo muito mais profundo, está associado a algo muito mais profundo no seu desenvolvimento. E por que é importante encontrar isso? Ah, professor, que besteira isso daí, velho. Isso é idiotice. Eu vou ficar fazendo meu trabalho aqui, eu vou trabalhar aqui, vou trabalhar, e aí depois eu vejo, né? Eu tenho os meus momentos de lazer. Isso é uma coisa realmente factível, tá? Mas qual é o problema disso? Primeiro é o fim da vida trifásica, né? Então eu falei também isso num vídeo, equilibrando vida profissional e vida pessoal. O que acontece? Anos atrás, nossos pais, eles tiveram um momento para estudar, trabalhar e se aposentar, né? Isso hoje não existe mais. Esse mercado não existe mais. Então isso é um elemento. A vida trifásica é um elemento, o fim da vida trifásica. Então provavelmente eu e você, nós vamos viver estudando e trabalhando o resto da nossa vida, né? Essa aí vai ser a nossa aposentadoria. Você está entendendo? Então se você não faz algo que realmente você gosta, então por exemplo agora, ontem eu não consegui gravar esse vídeo. Aí hoje, em um intervalo aqui, eu tô gravando esse vídeo no final de semana. No intervalo aqui do meu final de semana, já fui pra praia, já tomei ali uma caipirinha. Espero que não apareça no vídeo. Descansei um pouquinho ali com os meus filhos, vim aqui, tô gravando um vídeo, daqui a pouco, pronto, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa, porque o trabalho está integrado na própria vida. Isso é um elemento que está cada vez mais frequente, principalmente pós-pandemia. Não existe mais, tem uma fase de estudo, me formei, agora vou trabalhar e depois vou me aposentar. Isso não existe mais hoje, tá? Isso não existe mais hoje, tudo bem? Então, a proposta aqui é aprender a integrar o trabalho com uma missão de vida, com um propósito maior, com uma realização. Eu tive essa experiência. Eu fui muitos anos missionário, né? E eu trabalhei com recuperação de dependentes químicos. Depois eu saí dali, eu trabalhei em fast food, eu trabalhei em financeira, eu trabalhei no setor de cobrança administrativo financeiro de uma empresa financeira de cartão de crédito. Depois eu fui para a indústria de elevadores. Ali na indústria de elevadores eu trabalhei em várias áreas também. E eu sempre fui movido por desafio, por aprender coisas novas e tudo mais. E eu lembro que quando eu estava ali já bem consolidado, principalmente na área comercial, que todo mundo dizia, você vai ser um gerente, você vai ser um gerente da empresa, você vai ser um gerente da empresa. Às vezes eu tinha um sentimento assim, poxa, legal, mas eu tenho tanta coisa que eu posso contribuir. Será que é isso daqui? Né? Eu tinha uma falta, não que o trabalho fosse pouco, mas algo dentro de mim, né? Isso é o que a gente chama de vocação. Vocação, ele é uma palavra que a etimologia dela remete a vocare, é um chamado, é uma voz interior, é um clamor interior, né? E o meu trabalho não estava associado a isso. E essa associação que eu tinha lá quando eu era missionário e não ganhava nada, era voluntário, né? Passei 8 anos trabalhando assim.
e que quando eu estive ali trabalhando na indústria de elevadores, pô, legal, tô realizado, tô ganhando grana e tal, mas me faltava esse vocare, essa conexão com essa missão, essa coisa mais profunda. Eu só fui recuperar isso quando eu me tornei professor. E ali eu cheguei e disse, pô, aí, é isso aí, né? Então, o trabalho sem propósito, ele é um trabalho que desintegra. Lembra lá da mitologia? Ele é um trabalho castigo. Ele é um trabalho que ele é feito para que eu tire dali o meu pão, né? Enquanto que o trabalho propósito não, ele é o trabalho de um homem antes da queda, de um homem inteiro, íntegro, não separado, não quebrado. Por isso que eu também falei sobre o propósito e remeti esse vídeo do propósito quando eu gravei o vídeo sobre equilíbrio, vida pessoal, vida profissional. O ponto essencial é que não existe o Adailton profissional e o Adailton pessoal. O que existe é a Adailton, existe um ser, né, que ocupa vários papéis, né, e que dentro desses papéis ele manifesta elementos de sua identidade. Mas o ser é único. Isso é importante. Então, o trabalho propósito, ele te remete justamente a esse processo de integração. E isso traz um impacto onde? Justamente na dimensão da sua satisfação pessoal, da sua realização. Então, encontrar esse trabalho propósito te põe lá no topo da pirâmide. Isso quer dizer que todas as necessidades abaixo também já estão satisfeitas, tá? Inclusive as necessidades existenciais, as necessidades que estão associadas à existência. Então, isso é fundamental, extremamente importante que eu e você, nós encontremos e desenvolvamos esse propósito no nosso trabalho ou na nossa vida profissional. Então, aqui eu vou deixar para vocês 4 passos, de novo, esses 4 passos eu aprendi com a minha professora Vilma Bolsoni. Então, eu vou deixar o link também aqui de um canal, um projeto que eu participo com ela na universidade, que é chamado Projeto Sunrise, e também o link do perfil da escola que ela tem, que é chamado de Ateliê de Luz, que é muito legal, tem um conteúdo muito bom mesmo, eu vou deixar aqui recomendado, tá certo? Então, 4 passos para definir o seu propósito. Então, primeiro passo, anota aí, você vai fazer uma lista do que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer. Então, o primeiro passo é refletir o que de fato você gosta de fazer. E necessariamente, presta atenção, necessariamente, o que você gosta de fazer, talvez nessa lista não esteja nem no seu trabalho em si. Então, por exemplo, eu gosto de fazer, eu falo isso às vezes, gosto de fazer bolo. Eu gosto, eu gosto de velejar, kitesurf. Eu gosto de beach tennis, que agora está na moda isso daí. Então faz uma lista de tudo que você gosta de fazer. Tudo que você gosta de fazer. O ponto aqui é encontrar coisas que você faz que você perde a noção do tempo. Por que você perde a noção do tempo nessas coisas? Porque você entra num estado que a gente chama de flow, né? Um estado de flow. Isso daí já é aceito por diversas linhas da psicologia, tá? Sinal, nós estamos trazendo aqui um material que é um conjunto, um manual de diversos psicólogos, professores, doutores da Universidade de Harvard, que desenvolveram o que eles chamaram lá de psicologia coach, né? Eu tive o prazer e a honra de ser um dos revisores desse material. Se quando você estiver assistindo esse vídeo ele já estiver publicado, também vai estar mencionado aqui o link do que nós traduzimos chamando de manual de coach científico, justamente para não misturar essa coisa de psicologia com coach, e dá uma confusão danada isso aqui no Brasil. Mas o ponto que eu quero trazer lá se fala sobre justamente esse estado, né? Que é a pesquisa desenvolvida principalmente pelo Mihaly, né? Que compreende
o que é esse estado de flow. Então você perde a noção, basicamente, você perde a noção do tempo. Você começa a fazer isso, você perde a noção do tempo. Por exemplo, eu comecei a gravar aqui agora, eu já estou vendo que está escurecendo. Se deixar, eu vou. Eu nem sinto que estou cansado, né? Nem sinto que eu estou cansando. Quando chega no final, que eu me olho no espelho e digo, nossa, como eu estou cansado. No outro dia minha esposa estava até dizendo isso para mim. Amor, você cansa, sabia que você cansa? E o pior é que os anos estão passando, eu estou me cansando cada vez mais rápido. Bom, mas eu já estou falando besteira. Vocês entenderam um ponto. Então, faz uma lista de coisas que quando você começa a fazer, você perde a noção do tempo, né? Você esquece da noção do tempo em si. Vamos para a próxima. A próxima é a seguinte, ó. É essa daqui. Passo 2. O que você faz bem? Pense nas suas habilidades. O que você faz melhor do que outras pessoas. Então, 1 é o que você gosta de fazer. 2 é o que você faz bem. Você faz bem, você é bom. Você é bom. E aqui para com falsa modéstia. Não tem nada pior do que... Aliás, eu costumo dizer, o pior dos orgulhos é a falsa modéstia. Tá? Esse é o pior dos orgulhos. Então, se é muito bom em algo, você tem que reconhecer que é bom em algo, né? Professor, tá falando besteira. Eu tô não. Né? Talvez eu esteja. Mas se eu tiver, quem está falando comigo é Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila é uma das poucas mulheres que recebeu o status de doutora na igreja, né? Ela é doutora da oração. Então, alguns santos recebem esse status. Ela é uma das poucas mulheres, se eu não me engano, só tem 3 na história da igreja que receberam esse status. E ela diz o seguinte, a humildade é a verdade. Então, ser humilde é ser verdadeiro, tá? Então, se você me perguntar, professor, você sabe fazer isso? Não sei não, estou sendo humilde. Professor, você sabe fazer isso? Sou bom pra caramba. Eita, deixa comigo, tá certo? Então, escreve aí o que você faz bem. O que você faz de forma, tem habilidade, se destaca das outras pessoas. Ok? Muito bem, então vamos para o terceiro passo. Então, o terceiro passo, ensinado pela minha querida professora Vilma Bolsoni, você vai escrever uma lista, agora vai mudar um pouquinho, com o que você se importa. Então, quais são as causas que te importam? Quais são as causas que te movem, que mexem com você? Quais são as causas que você se sente inclinado a contribuir? Aqui, nessa pergunta, nós estamos entrando em um elemento do vocário, da voz interior, do chamado interior. Quando acontece uma coisa assim, você, poxa, isso daqui é uma coisa que mexe comigo. Escreve aí. Então, me importo com isso. Não. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da minha experiência de vida, porque aí fica mais fácil. Mas longe de querer me colocar aqui como modelo para você. Tá? Aos 18 anos, eu deixei a minha escola, que eu estudava ensino médio, estava no Cefet, uma das melhores escolas de Salvador. Eu deixei o meu curso de Química e me tornei missionário. Eu estava indo para o último ano do curso e me tornei missionário. Naquele momento, com que eu me importava? Com os jovens. Eu tinha... Meu anseio, o meu chamado era a evangelização dos jovens. E por isso eu fui trabalhar numa comunidade, e nessa comunidade eu trabalhei principalmente na recuperação de dependentes químicos. Tá? Então, não era, claro, só jovens lá, também tinha pais de família. Eu trabalhei associado a um projeto ligado a comunidades terapêuticas, mas tinha muitos jovens em caso de adicção, né, de dependência química e alcoólica também. Ok? Então, aquilo sempre me importou. Aí eu falei para vocês que eu estive ali trabalhando, depois que eu deixei de ser missionário, estive trabalhando em várias áreas, trabalhei em elevadores e algo me faltava. Quando eu me tornei professor, eu reencontrei essa conexão. Por quê? Nessa minha lista, com que você se importa? Eu me importo com a educação dos jovens. Isso é algo que me importa. Isso é algo que me move. Os jovens, né? Lá atrás eu chamava de evangelização. Agora eu estou falando de educação. Já evoluí para a dimensão de aprendizagem. Então faz uma lista com o que você se importa. Da contribuição efetivamente que você deseja deixar, né, na sua vida. Ok? Que te toca, algo que efetivamente te move. Muito bem.
Então vamos aqui para o nosso quarto passo, que é qual é o seu sonho de criança, né? Você vai voltar no seu passado e vai perguntar a si mesmo, qual é o seu sonho de infância? O que você sonhava ser? Né? Quando dizia, vou sonhar ser quando crescer. Essa lista para mim aqui é uma das maiores. Porque quando eu era criança eu sonhei um bocado de coisas. Várias coisas eu sonhei ser. Muitas delas. Só que eu lembro de um sonho em especial que eu tinha. Adivinha qual era? Eu queria ser ator. Eu cheguei até aí a buscar grupos para trabalhar em teatro e tudo. E eu queria trabalhar na televisão. Eu queria ser ator de novela e de cinema, eu queria estar na tela. Hoje, 100% da minha atuação de professor é no digital. Será que é coincidência? Então, faz com muito carinho esse exercício. Escreve aí o que você sonhava em ser quando você era criança, ok? Feito essas 4 listas, agora eu quero que você coloque essas listas de forma que você consiga ver tudo que você escreveu em cada um desses elementos, como se fossem quadrantes aqui. E ver se você encontra palavras em conjunto. Aqui eu quero fazer algumas observações. Eu sei que o vídeo já está longo demais, o meu editor vai me matar. Já vê quanto tempo? Nossa senhora, esse vídeo está muito grande. Mas já estamos finalizando, tá? Fica aí. Uma coisa que é importante ser dito é para onde é que o mercado está indo hoje, tá certo? Talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Primeiro ponto, primeiro elemento. Se eu te perguntar o que a Ford faz, você vai chegar e dizer, ela faz automóveis. Se eu te perguntar o que a Amazon faz, você vai ter dificuldade de dizer. O que o Google faz, você vai ter dificuldade de dizer. Então a Ford é uma empresa centenária, antiga, que ela tem uma estrutura. Qual é, professor? Ela está centrada no produto. E o Google, a Amazon e essas novas empresas aí que são as mais valiosas do mundo, como a Apple e tudo mais, elas não estão centradas no produto, elas estão centradas no propósito. Veja, isso é importante, tá? Isso é importante. Esse é o motivo pelo qual as empresas vão buscar mais profissionais que tenham clareza do seu propósito. Um exercício como esse aqui, ele te diferencia quando você vai para um processo seletivo. Isso é fato. Eu falava isso para os meus alunos no ensino superior e eles alguns ignoravam, né? Isso é idiotice, isso é papo besta, né? Pelo amor de Deus, eu quero é me formar, né? E muitos deles depois vinham me procurar, professor, por favor, me ajuda, eu estou trabalhando numa empresa dos meus sonhos, eu estou no processo seletivo que é a empresa dos meus sonhos, e eles me pediram para gravar um vídeo de 2 minutos para dizer quem eu sou, qual é o meu propósito e como isso se conecta com a empresa. Isso está cada vez mais frequente nos processos seletivos. E por quê? Porque as empresas antes precisavam de um bom engenheiro de carro. Hoje, as empresas precisam de um profissional que tenha clareza do seu propósito. Porque o que integra essas empresas não é a expertise num produto. O que integra essas empresas, quase não sai, é um propósito transformador que ela deseja manifestar na sociedade. Então, as empresas elas vão pedir isso dos profissionais. Isso é um elemento. O segundo elemento é que, sem o trabalho propósito, o seu trabalho ele não será um agente integrador de você mesmo. Ao contrário, ele vai gerar separação. Você vai estar sempre numa situação de separação. Essa situação de separação é justamente o que gera as doenças, o que traz a insalubridade, a falta de equilíbrio na minha e na sua vida. Nós estamos saudáveis quando estamos equilibrados e integrados em unidade, consciente dessa unidade. Por isso que aqui no canal eu trabalho sempre esses movimentos. Consciência do ser, da integralidade do ser. Aprendizagem, conhecimento de si mesmo e também treinamento. A realização disso, por isso em prática. Por exemplo, isso que eu estou falando para vocês da questão do propósito, eu transformei isso num e-book.
Vou deixar, inclusive, ele mencionado aqui. Como é que você, eu ensino principalmente para os jovens, como é que você vai expressar esse seu diferencial no mercado de trabalho? Como você se prepara para uma entrevista de emprego e como é que você pode organizar essas características, esse exercício que nós fizemos aqui, de forma a você construir, por exemplo, um vídeo que expresse o seu propósito num processo seletivo ou num processo de recrutamento e que você possa desenvolver isso na sua entrevista. Isso é treinamento, isso é pôr em prática. Não adianta você assistir esse meu vídeo, pô, cara, é legal, ó. Não conheci esse neguinho, não. Parece que esse professor aqui é bom. O cara é bom, o cara da Bahia lá apareceu aqui, ó, top. Gostei dele. Ele tem carisma. Até parece que você vai comentar que ele tem carisma. Enfim, pelo menos eu tô me divertindo aqui. Você ficou até aqui, está se divertindo também? Deixa seu like agora, comenta aí embaixo. Professor, tem carisma ou não tem carisma? Voltando, não vai adiantar nada disso. Você deixa seu like, você compartilha, você comenta e você não põe em prática. Pôr em prática, treinamento, trazer para a rotina, para o dia a dia, treinamento. O mais importante num atleta de alta performance é o seu treinamento. É a consciência de quem ele é e a realização disso através do treinamento. Tá certo? Então, vou deixar aqui embaixo. Se você se interessar, vai ficar aqui, ó. Currículo atrativo, entrevista matadora, nervos de aço. É um e-book oficina. Você vai ter o conteúdo do livro e ainda vídeos exclusivos. Só tem acesso quem compra o livro, né? Que são oficinas de como você fazer essas aplicações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa eu dizer uma coisa, você merece ter um trabalho a propósito. Você merece. Você não merece ter um trabalho só para pagar a fatura do cartão. Isso não é digno da pessoa de quem você é. Isso não é digno. Você merece encontrar esse trabalho a propósito. Que te integre, que seja saudável, equilibrado, que realize seu propósito de vida e que te traga efetivamente a realização das necessidades superiores, que é a necessidade de contribuição e de crescimento. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço. Entrou aqui um negócio, eu estava num momento mais bonito. Chega, eu estava sentindo o arrepio, aí entra um helicóptero aqui. Mas enfim, grande abraço.